Programa Café com Líderes no ar, mais uma segunda-feira, aquela segunda de primeira, um programa muito especial. A gente está muito honrado, principalmente pelo momento que pede esse programa. E ele, como não foge de nada, nos dá honra através do Jeff Melo Júnior, que está aqui comigo. Jefinho, dá as boas-vindas. Isso aí, tamo aí. Eu sou, pra falar em vídeo assim, eu sou mais devagar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o maior de Santa Catarina, obviamente, que é o Avaí Futebol Clube. Eu estou aqui com o Havaiano Mil Grau e eu tenho a honra de receber um cara acima da média. Eu conheço ele já há algum tempo, conheci ele como torcedor, como sócio, e hoje estou tendo a honra de recebê-lo como simplesmente o homem mais importante do nosso time de Santa Catarina hoje, que é o nosso presidente. Quero dar as boas-vindas e agradecer nessa agenda louca. Senhor Bernardo Pérez, seja bem-vindo ao programa Café com Líderes. Obrigado, Jeffs. Obrigado por nos receber aqui. Fico feliz em poder participar nesse momento importante. Eu não sou o homem mais importante na torcida, é que é importante. A gente está aqui só tentando contribuir e esse momento histórico exige da gente essa participação, essa transparência, que é uma tônica que a gente tem colocado desde o início. Eu fico feliz em poder estar aqui conversando, não só com vocês, mas com o torcedor que está assistindo. A gente fica bastante feliz em poder estar disponível. Bernardo, eu lembro de um episódio que eu te vi pela primeira vez assim de perto, mesas próximas lá em BH. O Avaí, o ano era 2022, o Avaí na Série A, o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente à tarde lá, e aquele cara simples, humilde, trocando figurinha com o Jefinho já o conhecia, eu conhecia de nome, óbvio, e a humildade. Passou-se um tempo, tu veio ser candidato a presidente do Avaí, te encontrei nas ruas pedindo voto ali e tal, o mesmo cara humilde. Passou mais um tempo, graças a Deus hoje a gente é sócio, sempre foi sócio, mas temos um camarote dentro da ressacada, sem nenhum privilégio a mais, tratado como todo mundo. Tive a honra de receber o então já presidente do Avaí no nosso camarote, e depois 2, 3 situações pontuais ali, o mesmo cara humilde. Queria te parabenizar por isso, não encheu, né? Tu continua sendo a mesma pessoa que tu era lá de 2022. E eu ouço relatos de gente da torcida organizada, a gente vai em muitos jogos, e de pessoas próximas a você que tu não mudou. Queria te parabenizar e queria dizer da onde vem tanta essência e um pouquinho dessa tua história com o Avaí, porque, se eu não me engano, teu vovô foi também presidente do Avaí. Foi também. E a resposta está relacionada com isso. O Avaí, ele não é um emprego, né? Não é uma função que a gente se candidata, manda o currículo e exerce e depois vai embora. O Avaí faz parte da nossa vida, ele faz parte da minha vida muito intensamente desde que eu nasci, por causa dessa história familiar toda, e também já envolve o meu filho, minha família como um todo. Então, tem sido muito natural ser só o Bernardo, né? É claro que eu tenho que agora ter um pouco mais de responsabilidade nas decisões que eu tomo, e a gente tem um holofote muito grande que às vezes é prejudicial e de alguma forma representa o clube, a instituição, né, o cargo. Então tenho tomado cuidado com isso, mas buscando manter essa raiz, porque eu acho que é o que a gente precisa de identidade com o clube, raiz com a cidade, esse sentimento de amor pelo clube é o que eu tenho para mim, porque eu sempre tive. Então eu tô só buscando passar por essa fase da minha vida em que eu posso contribuir com o clube. Depois isso vai passar, um dia eu não vou ser presidente, eu vou continuar tendo o mesmo amor. Eu acho que é isso que permite com que eu consiga ter essa estabilidade em relação tu tá chamando de humildade, eu tô só chamando de um carinho muito grande pelo Avaí, pelo time que a gente ama, que eu amo e levo pra minha vida inteira. Só antes de continuar, dá uma pausa aqui. Tu tem como tirar esse retorno? Tá dando um... Não sei se é da TV. Tá dando um... Aí eu tô me desconcentrando, desculpa. 3, 2, 1. Eu ia te perguntar, tu é presidente e torcedor? Tu sofre em dobro, então, porque eu te conheci lá em BH também, conheci ele em BH, a gente viu a final da Champions lá com o Fernandes, o pessoal lá, lembra, no restaurante antes do jogo. Depois te vi em Caxias viajando, e hoje tu é presidente, então tu vê o Avaí na situação que tá, tu sofre como presidente e sofre como torcedor também, sofre em dobro. Sofro, na verdade... Eu não estava só nesse jogo, como depois várias pessoas perceberam, eu acompanho um Avaí dentro e fora de casa há muitos e muitos anos. Eu sofro, mas ao mesmo tempo eu tenho que compatibilizar esses sofrimentos, porque eu não posso reagir, especialmente no momento difícil como a gente está vivendo agora, reagir só como torcedor. Tem um componente torcedor nas decisões também, é claro, é natural, mas tem que ter uma responsabilidade maior. Quando acaba o jogo, eu quero mandar todo mundo embora, 100% embora, não vai ficar ninguém
ninguém vai começar do zero. Mas é claro que não dá para fazer isso, a gente precisa tomar cuidado com as decisões, com as vidas envolvidas e com o resultado que a gente quer esperar para o clube como instituição. Então tem sempre essa dicotomia entre o torcedor e o gestor. Eu não tomo decisões sempre sozinho, claro, a responsabilidade é toda minha, né? A linha de raciocínio é a minha, mas envolve muita participação do nosso vice-presidente, envolve a participação da diretoria de futebol como um todo, para tomar as decisões que a gente tem que tomar, uma equipe grande, né? Mas que é difícil sempre de lidar, e também o torcedor, eu sou uma pessoa acessível, tenho orgulho de poder dizer isso, mas isso vem às vezes com uma dificuldade, o ônus de muita gente toda hora tem o meu telefone, tá me ligando dizendo que faz isso, faz aquilo, demite fulano, contrato ciclano, todo mundo tem, no meu celular todo dia eu tenho todas as respostas que o Avaí precisa, só que algumas delas não são verdade, eu tenho que saber quais são ou não, esse que é o desafio, e sempre, nunca é uma coisa só. O Avaí é muito complexo para ser uma coisa só, é sempre muita coisa ao mesmo tempo. A gente está falando do maior time de Santa Catarina, um time que atingiu os 19 títulos, mas um time que está com sérios problemas. Eu não quero entrar em partidário, falar de passado, eu acho que as pessoas que estavam lá acertaram e erraram, eu acho que algumas delas erraram mais que acertaram, não vou nominar, nem quero entrar em meio polêmico, mas claramente já é público que o Avaí está com dificuldades grandes. E mesmo assim, o senhor resolveu aceitar o desafio de ser candidato a presidente. Foram 2 chapas, se eu não me engano, né? Essas 2 chapas disputaram um voto democrático que a maioria escolheu a chapa que o senhor hoje é o presidente. O senhor já sabia dos problemas, como a gente sabia, mas quando o senhor entrou de fato e de direito como presidente, o buraco era mais embaixo? É a primeira pergunta. E a segunda, não deu vontade de desistir? Desistir jamais, absolutamente nenhuma hipótese, isso não passou nunca pela minha cabeça. Certamente não vai passar, porque aqui o amor, a vontade de fazer, de ajudar, de contribuir é sempre muito maior do que qualquer... e são várias as renúncias pessoais para poder tá nessa posição. Cara, quando... O fim do ano passado ele já foi muito intenso, ele já foi muito difícil. Uma parcela boa da torcida e do conselho já percebeu no fim do ano passado o quão difícil foi. Então, quando a gente entra e faz esse movimento, eu já era presidente do Conselho Deliberativo, então eu tinha um nível de conhecimento sobre os acontecimentos do clube. Claro que isso não significa, como muita gente às vezes quer dizer, ele sabia tudo que estava acontecendo, fez parte disso. O Conselho Deliberativo não tem nenhum poder executivo de tomar decisão nenhuma. É só perguntar para o atual presidente do Conselho Deliberativo se ele sabe alguma coisa da gestão do clube. Ele não vai saber porque ele não faz parte. Mas era o suficiente para eu entender das dificuldades gigantescas que haviam a ser enfrentadas ali pela frente. É claro que não existe, eu falei bastante isso na eleição, não existe um curso para ser presidente, que tu vai lá, faz o cursinho, pega o teu certificado e agora tu tá apto a ser presidente. Não existe isso. A gente se forja presidente no dia a dia, em todas as decisões que a gente vai tomando. E, de fato, o Avaí está exigindo, assim, tá me forjando com uma velocidade, assim, assustadora e até dolorida às vezes, porque a gente está num momento bastante agudo. Desde o início do ano, do fim do ano passado e o início do ano, a gente tem comunicado muito com a torcida sobre isso. A gente tem falado das dificuldades que nós teríamos a enfrentar e que nós estamos enfrentando. Então, assim, não tem ninguém... além de mim, o torcedor também não está sendo muito pego de surpresa. Aquele torcedor que está mais vivendo o dia a dia do clube, né? A gente... previu dificuldades, por isso a gente foi abrindo a mesa, buscando conciliação, buscando soluções conjuntas, porque a gente sabia dessas dificuldades e quanto elas seriam graves, e é o que a gente está enfrentando agora, mas ao mesmo tempo a gente veio com sucessos pelo caminho. A gente veio com uma recopa importante em cima do time do lado de lá, a gente veio com o título da Sul-Sudeste, que encaixa muito bem também, a gente teve decepções na Copa do Brasil, a gente teve decepções no estadual em alguma medida, e nesses altos e baixos a gente tem, assim, lutado e se esforçado muito para fazer o melhor. E agora a gente se vê de novo com uma decisão importante para tomar. Essa decisão não é só minha em relação à SAF, é uma decisão, como eu falei, coletiva, da torcida, do torcedor.
Foi uma discussão ampla no clube, tem durado muito tempo, então não há espaço para se dizer que foi a toca de caixa e que foi acelerado. Muito pelo contrário, dias de discussão, o contrato está lá à disposição integralmente para o sócio olhar. A reunião é no dia 14 da semana que vem, na terça da semana que vem. Bastante tempo para fazer essa análise, olhar tudo com bastante calma e aí tomar uma decisão difícil, mas que a gente tem que tomar para saber qual é o futuro do Avaí, né? E como tu avalia que pode ter dado errado nesse planejamento financeiro de 2026 para ter atrasado o salário tão cedo, digamos assim, né? Porque a gente ainda passou uma fase da Copa do Brasil, né, que entra um recurso, e teve 2 vendas, o Garcês e o Josmar. Então, o que tu avalia que deu errado para atrasar tão cedo? E o Baldini. O Baldini depois, né? Isso. O Jefinho, o início do ano, aliás, o pós-eleição, importante a antecipação da eleição foi que nos deu 1 mês e meio ali no final do ano para conseguir montar um plano de ação imediato. A gente iniciou o ano com 4 atletas profissionais. 4, literalmente, por um campeonato que começava na primeira semana de janeiro. Então, assim, era um desafio tremendo montar um grupo naquele cenário financeiro. O planejamento que estava sendo feito, e o Avaí ainda está passando por isso, ele é do curtíssimo prazo. Então, a gente não consegue montar um planejamento, um fluxo de caixa que te dê uma previsibilidade de 2 meses. A gente não está falando de 6 meses, a gente está falando de 2, porque o Avaí não consegue ingressar receita dentro do seu caixa para dar uma regularidade. Isso, eu também não vou ficar fazendo avaliação sobre gestões passadas, mas é o que nos trouxe até aqui e é o cenário que eu peguei no início do ano para resolver. Foi inédito o que aconteceu no Avaí atrasar salário em abril, isso nunca tinha acontecido. Isso é um sinal de má gestão? É claro que não, porque não existe má gestão em 2 meses. Óbvio. Né? Isso é um sinal de que a instituição está passando por uma situação muito aguda. A gente ainda conseguiu levar até março, até abril, a gente está conseguindo fazer pagamentos, dar algum tipo de regularidade financeira, só que isso tem um fôlego, e esse fôlego tá acabando, até essa chegada da SAF que pode nos dar assim, uma direção totalmente diferente. Então, para responder a tua pergunta de forma objetiva, o planejamento financeiro do Avaí ele é semana a semana, e as decisões que são tomadas, elas impedem a gente de fazer um planejamento a longo prazo, porque a gente está sempre buscando, o que a gente vai pagar? Vamos pagar os salários. E na semana que vem? Pagar os salários. E o que a gente vai fazer na semana que vem? Pagar os salários. É só o que a gente faz no Avaí. A gente não consegue fazer um planejamento a médio e longo prazo, investimento em infraestrutura e por aí vai. Desculpa, o senhor pegou uma estrutura doente, que eu acho que agora está na UTI, e eu tenho convicção que não vai morrer. E antes ainda de entrar exatamente naquilo que a gente está entendendo que eu acho que é o grande caminho, que é a SAF, e eu como torcedor, avaliando de próximo, não com muita informação, o senhor pode esclarecer melhor, eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho. Olhando de fora, o senhor está aqui para falar melhor que qualquer outra pessoa. Mas a impressão que eu tenho, pelo contato que a gente tem próximo dos atletas, a comissão técnica, tu tens um time de homens ali. Tens uns caras que, tecnicamente, pode eu gostar mais, gostar menos, na hora do calor da emoção, o torcedor, a gente é torcedor, eu também xingo, né? Mas eu não estou chegando o pai de família, né? Enfim. Mas nós temos um time de homens, cara, com toda essa dificuldade aí, os caras, parece que se o senhor tá aqui para falar a verdade, eu tenho certeza disso, parece que os caras se abraçaram com a equipe, com a estrutura. Quem veio esse ano também veio sabendo das dificuldades, não foi nenhuma, né, conta mágica, até pelo teu perfil, tu é um cara muito transparente, muito correto. Pô, tu ganhou a Recopa, tu falou aqui, né? O Avaí ganhou. Nós ganhamos uma Copa Sul-Minas, pô, foi muito emblemático. 2 títulos inéditos. Né? 2 títulos inéditos, mas o senhor, eu não foge da raia, porque tava lá, e não tô pra fazer média contigo não, porque se tivesse que cobrar, eu cobrava. Mas assim, tu tava chorando, tu tava torcendo comigo lá, no meio da torcida visitante, com a gente lá, isso foi emblemático pra mim. E eu sei que tu é um cara que lá em BH, como eu falei no começo aqui, dá pra cravar. A minha maior preocupação como torcedor apaixonado, tem que ser racional, que o Avaí não cai esse ano, cara. Dá para ainda sonhar com acesso e emendar essas tantas perguntas numa só. Por que a SAF? Vamos lá, por partes.
Primeiro em relação à arquibancada e BH e outros tantos estádios que eu já fui a minha vida inteira, muita gente acha, ou achava logo no início da gestão ali, que eu estava fazendo média com a torcida. E depois a maioria percebeu que não, e aí agora eu fico entre um grupo de torcedores que acha que eu não tenho que estar na arquibancada e um grupo que acha que eu não posso sair da arquibancada. Então, acabei me metendo numa roubada, porque agora eu não sei se eu fico ou se eu saio, mas eu gosto de estar na arquibancada, é onde eu me sinto mais confortável. É claro que nem sempre dá para fazer, então tento achar esse equilíbrio. Em relação ao grupo de atletas, foi um grupo formado com atletas jovens, com atletas que naturalmente ganham menos, porque a gente precisou fazer um planejamento de enxugar a despesa, e foi claro, ninguém chegou aqui e foi surpreendido com nada, então a gente joga com a verdade todos os dias, a gente é transparente, como a gente é com a torcida também, com os atletas, as conversas são francas, são constantes, então tem o diálogo direto com todos eles, sempre transmitindo tudo o que está acontecendo. Ainda assim, essas dificuldades financeiras são muito graves e elas impactam na vida das pessoas e dos atletas também, especialmente os atletas que têm que se concentrar nos jogos, nos treinos, enfim, no seu dia a dia. E isso impactou e tem impactado muito no nosso planejamento. Mas ainda assim foi um grupo que honrou muito a camisa do Avaí. A gente não viu esse ano, a despeito, diferente do que aconteceu no passado, a gente não viu greve, a gente não viu furar treino, a gente não viu furar concentração, greve de silêncio, WO, nada parecido com isso, demonstrando que é um grupo de atletas que matou no peito, enxergou a necessidade de comprar a ideia, e isso é um lado positivo dessa história toda. Naturalmente, e aí vamos começar a responder as perguntas mais delicadas do vai cair e da SAF, eu não acredito que o Avaí vai cair, só que a gente precisa trabalhar de forma urgente. A gente tem, de novo, dificuldades financeiras, a gente vai regularizar, falta muito pouco para isso, mas a gente ainda vai ter limites para conseguir reforçar o time, e aí a gente precisa contar com a segunda resposta, que é a SAF. Eu não vendo a SAF, nem falo e nem tento botar na cabeça de ninguém que SAF é solução, que é mágica, que é um conto de fadas, que vai tudo acontecer do dia pra noite, que vai chegar um caminhão de dinheiro na ressacada e a gente vai jogar na Libertadores. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que a gente vai conseguir dar uma estabilidade que o Avaí hoje precisa. A gente tem uma dívida impagável, centenária, não tem nome essa dívida é Avaí, é institucional, de muitos anos, especialmente do Zunino para cá, mas que é do clube. Ela é impagável hoje. Então, essa é a primeira tranquilidade. A segunda é a necessidade de a gente manter os salários em dia. Essa é uma obrigação também dada pelo Fair Play financeiro, que está vigente esse ano pela primeira vez. Então, a gente não sobrevive sem fazer isso. A SAF é a solução? Eu não sei se é a solução, mas ela certamente é um caminho. E é um caminho, de acordo com o que a gente está tratando e apresentando para o torcedor, sólido, que tem um nível de segurança assim, bastante aceitável, que vai nos dar norte, que vai nos dar luz. Isso vai ser... É certeza? Tu bota a mão no fogo? Eu tô confortável em poder dizer que sim. O que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei dizer, a gente não pode prever. Claro. Nem com SAF e nem sem SAF, porque daqui a pouco vem um outro presidente que vai tomar outras decisões, o Avaí vai continuar existindo, as decisões difíceis vão continuar existindo. Então, o que eu tô buscando fazer quando a pergunta é sobre a SAF é pedir para o torcedor se informar. Se informe. Não se informe com qualquer um. Não fica no grupo do WhatsApp repassando informação que não sabe de onde veio. Exato. Ou IA que sai as figurinhas que cada um tá tirando da onde quer. Vai se informar, não precisa se informar comigo também se não quer acreditar, mas o contrato tá lá, tá à disposição, ou acha alguém de confiança que entende do assunto. Eu acho que se o torcedor se informar, a melhor decisão vai ser tomada, e aí não sou eu que tenho que dizer se a SAF vai dar certo ou vai dar errado. Nós temos que entender como instituição essa decisão que tem que ser tomada com bastante cuidado. O Jefinho tem uma série de perguntas que ele lançou durante os últimos dias, são centenas de perguntas, para a gente dar a voz para a nossa torcida, né?
né? A gente não é dono da razão, o programa é nosso, mas a gente quer abrir esse espaço pro Avaí, pra nossa torcida, que é o nosso maior patrimônio. Mas antes de passar para as perguntas, eu queria fazer uma coisa que é praxe, mas assim, o Avaí não tá bem no campeonato atualmente. Já não fez um estadual bem, ganhamos esses 2 títulos inéditos. Naturalmente, a troca de comando técnico, e eu tô respeitando o profissional, o pai de família, que tem acertos e erros, mais acertos que erros, mas no campeonato nós não estamos bem, estamos na zona de rebaixamento há algum tempo e precisamos, eu acho que, de 2 rodadas para poder sair. Naturalmente, o futebol brasileiro diz isso, é a troca de comando técnico, comissão técnica. Por que o Avaí não trocou a comissão técnica? Né? Essa decisão é do senhor com mais alguém, respeitando o profissional que está lá, continua acreditando, mas dá uma aflição. Eu tenho um time de homens, mas a coisa não está encaixando. E, tradicionalmente, o futebol pede troca. Por que o Avaí não trocou? Essa é a pergunta para mostrar para a audiência que não tem marmelada aqui Não tem. é na veia. Jeff, vamos lá. Essa decisão, ela costuma ser a primeira, porque é difícil trocar o diretor de futebol, que está fazendo um projeto a longo prazo, é difícil trocar os jogadores, porque um jogador trocado não faz diferença num elenco tão grande, o presidente é eleito, então quem é o mais fácil de trocar, quem paga a conta e o pato, normalmente é o treinador. Isso é da cultura do futebol de forma geral, e no Brasil isso mais agudo. No caso do Avaí, atualmente, qual que é o racional? O nosso treinador passou a ser mais contestado na derrota contra o Londrina, que foi o penúltimo jogo. Depois nós ganhamos, e aí ninguém falou nada, ninguém pediu troca, e aí agora a gente teve o jogo do Atlético de novo, quando isso voltou à tona. Eu não tô alheio a isso. Eu tô entendendo e tô lendo isso. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu não tô fingindo que nada tá acontecendo. Eu não vou, também já falei várias vezes, deixar a convicção virar teimosia. Agora, e por vários momentos eu também pensei como torcedor, eu falei, vamos bater o pau na porta. E aí depois a gente precisa tomar decisões racionais, sérias e responsáveis. Qual é o racional que está envolto no momento? O Cauã de Almeida é um treinador novo, jovem, que já demonstrou capacidade, a gente já viu isso, e quando a gente pega o recorte dele no Avaí, como um todo, desde que ele chegou, a gente vê um aproveitamento superior a 50%. Não é um aproveitamento de título, mas é um aproveitamento bastante aceitável para o planejamento que a gente está fazendo 2026. O problema acontece quando a gente pega o recorte Campeonato Brasileiro, especialmente os jogos mais recentes. Então, um recorte mais próximo, que aí a gente tem uma sequência de um aproveitamento mais reduzido, que aí é preocupante. E aí a gente tem que entender por que isso aconteceu. E aí a gente, avaliando esses números, vai perceber que ele tem capacidade de entregar 50% de aproveitamento. Por que isso não está acontecendo? Né? Não é só porque ele é ruim. Existe limitação? É claro que existe. Existe dele, existe dos atletas, existe de mim, existem várias limitações que a gente precisa estar corrigindo toda hora e precisa estar crescendo. Agora, a gente faz essa troca, esse aproveitamento vai continuar, ele vai aumentar, o problema é esse, ou existem outros problemas que fazem com que esse aproveitamento tenha reduzido recentemente? E aí a gente começa a encarar a realidade de frente. Qual que é a nossa realidade hoje? A gente teve um problema financeiro muito grave. Esse é o primeiro ponto. A gente vai trocar o treinador e esse problema vai ser resolvido? Não, uma coisa não está ligada com a outra. Segundo, nós perdemos 8 atletas titulares. 8. A gente ainda vai perder mais 2 esse mês. A gente vai chegar a 10 atletas perdidos. Isso é 1/3 do nosso elenco. Isso é culpa do treinador? Não. A gente está com dificuldade de repor esses atletas perdidos, porque a gente tem uma dificuldade financeira que a gente espera se resolver aí no próximo mês. A ausência de opção é culpa do treinador? Não é. Esses 3 pontos vão continuar existindo se a gente trocar o treinador? Vão. Se eles vão continuar existindo, eu posso até botar o treinador aqui como um problema, se a gente tiver que reconhecer, e eu tô vendo, óbvio, o que tá acontecendo, não sou maluco, a gente precisa trocar o treinador, a gente pode até concluir que sim, mas se a gente trocar o treinador, a gente resolve o problema e bota outro aqui? Não, o próximo vai ter os mesmos problemas. Então, a gente tem que começar a resolver as coisas numa linha de prioridade lógica. Se a gente ficar só jogando pra torcida, troca o treinador, pronto, é isso, fizemos o que a gente precisava. No próximo jogo o problema tá lá. Então,
eu não tô alheio a isso, eu não vou morrer abraçado com teimosia nenhuma, não existe isso, mas a gente precisa tomar decisões de forma inteligente. Só jogar pra torcida, porque a imprensa tá lá, o jornalista tá falando, não, já deu do Cauã, porque o Cauã chegou no limite, né? E só fazer isso aí é melhor você ir lá pro jornalista fazer o comentário, fazer o podcast, porque aí não tem a responsabilidade de ter que tomar outras decisões, né? Essa decisão, ela não é isolada. Então esse é o racional pelo qual o Cauã é o nosso treinador, desculpa, já bati 3 vezes aqui. Esse é o racional pelo qual ele é o nosso treinador. Eu sei, ele sabe, ele já sabe, a diretoria já sabe, os atletas já sabem que se as coisas não acontecerem, vão haver as mudanças, naturalmente vão haver as mudanças. Todos sabemos disso. O futebol é assim, ele muda muito rápido. Então, é multifatorial essa decisão que justifica a presença dele no clube hoje, de um profissional que, além de capaz profissionalmente, ele é de uma honestidade sem tamanho, é um cara de família que honra e respeita muito o Avaí. Isso também conta nessa decisão, nesse aglomerado de decisões que tem que ser tomadas. Estamos com o presidente Bernardo Pesce, presidente do maior time de Santa Catarina, e o Havaiano Mil Grau tem uma série de perguntas, pelo menos elege algumas, porque Vamos o nosso tempo pegar está quem tem corrido pouco e a tempo, gente precisa liberar o nosso presidente. Presidente, vamos às perguntas. Primeiro, os caras querem saber se tu não quer vender os teus naming rights pra uma marca de refrigerante pra ser chamado de Bernardo Pepsi. Sabe que na época de colégio, terceirão, assim, o pessoal me chamava de Pepsi. O pessoal me chamava de Pepsi. Até hoje eu chamo. E aí eu fiz uma tatuagem com o meu sobrenome, que coincidentemente a fonte que foi escolhida é muito parecida com a da Pepsi. E aí pronto, aí a piada tá pronta. Não, ó, tem uma pergunta aqui do Felipe. Ele quer saber se o patrimônio histórico produzido ao longo dos próximos anos, contratualmente, ele será da SAF ou da associação? Exemplo, um troféu do Catarinense 2028. Em absoluto. Além dessa segurança estar prevista em lei, então todo o patrimônio histórico-cultural do clube, além da simbologia que representa o Avaí, as suas cores, o seu hino, a sua bandeira, o estádio, a cidade de Florianópolis, tudo isso, além disso estar protegido em lei, então a lei da SAF já garante isso, nós também temos essa garantia contratual de que todo esse patrimônio histórico-cultural, inclusive os troféus e medalhas, faixas, tudo isso está absolutamente protegido na Associação Ronaldo, Avaí Futebol muitas Clube. pessoas O Guilherme também quer saber. Pergunta para o presidente se temos uma equipe /grupo que vai fiscalizar a SAF. Temos. É uma garantia contratual de que o Avaí tenha 1/3 das cadeiras do Conselho de Administração, ou seja, na diretoria da SAF, a gente tem 1/3 das cadeiras, e nós temos também 1/3 das cadeiras, e esse eu acho que talvez seja tão importante quanto, no Conselho Fiscal da SAF. Então, o Conselho Fiscal, que fiscaliza, vai ter necessariamente representantes da associação lá. Alguém vai perguntar, quem é que vai representar o Avaí na SAF, nessas cadeiras, nesses conselhos? O Avaí é uma associação, hoje ela é conduzida pelo seu presidente executivo. Hoje sou eu, eventualmente um dia vai ser outra pessoa. Então, quem representa o Avaí Futebol Clube é o seu presidente. Ô, presidente, só para clarear, a gente entende um pouquinho, mas eu também não entendo tanto assim. O que de fato direito é a SAF, né? E até onde ela pode ir, assim, numa linha organizacional, né? O senhor falou que é um caminho, né? Mas desse caminho eu vou deixar de ser Avaí e vou passar a ser a associação tal / Avaí? Se eu puder, dentro do que é... Muitas pessoas falaram na terça-feira com a aprovação no conselho, na terça passada, que acabou o Avaí. Aí eu cheguei na quarta-feira na ressacada e tava todo mundo lá, e o time tava treinando, a gente tava preparando o jogo de contra o Botafogo, e assim... Eu fiquei pensando, gente, o Avaí tá aqui ainda e as coisas estão funcionando normalmente, o Avaí não vai a lugar nenhum, o Avaí não vai deixar de existir nunca. O que é a SAF? A SAF, na verdade, é SA. O F é futebol, é sociedade anônima. O que é uma sociedade anônima? É uma forma de constituir uma empresa. Existe o MEI, que muita gente tem, existe a companhia limitada, que são aquelas empresas em que a responsabilidade do sócio está restrita à empresa, e existe a SA, a sociedade anônima. Muitas
empresas e companhias grandes têm essa constituição jurídica. É uma constituição jurídica que permite que sócios tenham cotas e representatividade de acordo com essas cotas. O Avaí pega como associação, depois de aprovado tudo, evidentemente, vai até a junta comercial, a associação Avaí Futebol Clube. Então, o seu presidente vai chegar lá e vai falar o seguinte: eu quero abrir uma SA, quero abrir uma empresa. Está aqui o estatuto da empresa, quem representa é o presidente, é o vice-presidente, é a diretoria, como ela está constituída hoje. E aí, a junta comercial te dá um novo CNPJ. Esse CNPJ chama-se Avaí SAF. Então tá a associação, ela permanece existindo, com o seu CNPJ de sempre, com as suas garantias, com o respaldo da lei. E aí a gente tem uma nova empresa que chama Avaí SAF, que aí a gente vai permitir que uma empresa que traz dinheiro, uma pessoa, uma empresa que traz dinheiro, nesse caso é a Cactus Capital, possa comprar uma parcela dessas cotas. E aí assumir as responsabilidades, das obrigações, todas essas que a gente tem discutido no contrato. É assim que funciona a empresa, a SAF, a SA do futebol. É uma empresa paralela, vai continuar existindo, vai continuar existindo, como sempre, com seu presidente, com seu conselho deliberativo, com as suas eleições, com a sua prestação de contas todo ano, e se cria uma nova entidade em que a associação tem parte, o Avaí tem cotas também, tem representatividade, junto de um parceiro que vai trazer o dinheiro e montar um projeto que possa gerar lucro. No caso do Avaí, é importante destacar, a SAF do Avaí, ela só envolve o futebol. É só futebol. Não envolve o patrimônio. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Não envolve a ressacada. A ressacada, ela vai continuar na associação. O centro de treinamento continua aqui. Eventualmente, muita gente está com dúvida em relação ao centro de treinamento, porque existe uma previsão contratual de que possa se empreender nesse centro de treinamento. E se houver esse empreendimento, que ele não está no mapa e nem tem nenhum projeto sobre isso, se houver esse empreendimento, é o Avaí que vai aprovar, é o Avaí que vai fazer, e aí vai se dividir, evidentemente, lucro, e aí tem toda a questão empresarial e negocial, porque ninguém vai vir aqui e dar dinheiro para o Avaí, porque isso não existe em lugar nenhum. A empresa quer, evidentemente, gerar lucro, e o Avaí vai receber esse lucro na sua proporção, e depois, em última instância, é quem vai tomar as decisões mais graves sobre tudo isso. Só para finalizar aqui, que está quase acabando o tempo, dia 14 tem a Assembleia dos Sócios para fazer a votação, que já teve no Conselho, né? Quanto tempo vai demorar após essa votação, se aprovar os trâmites necessários para já entrar, para a gente poder agir na janela? Já que a preocupação de muita gente é também trazer reforço, porque não tem como passar por uma janela até sem... Provavelmente vai sair gente, vai entrar gente que acaba acontecendo. São dois cenários aí. Tem o cenário contratual, que ele, depois de aprovado no dia 14, dá 60 dias para diligências de avaliação documental, certidões negativas e a avaliação da prova de fundos, capacidade financeira e tudo aquilo que, em boa parte, já está feito, porque a Cactus já está no Avaí há algum tempo. Nós já fizemos operações milionárias no ano passado, então a gente já tem um substrato grande de confiança, de saber da capacidade deles, especialmente a capacidade financeira. E existe a prática. Como é que a prática está funcionando? Desde a terça passada, quando houve a aprovação, a gente já está em contato direto com o Rafael Dantas, da Cactus, e os seus sócios e o grupo econômico, viabilizando a capacidade, o investimento financeiro imediato e uma estrutura de reforço para a janela. Então, existem prazos contratuais naturais e existe um movimento imediato que já está acontecendo desde a semana passada. Então, isso já está acontecendo, a gente já está atento a isso, já tem negociações em curso, já tem atleta fazendo exame para ser apresentado. O movimento para a janela ele já está acontecendo. Claro, é muito importante que no dia 14 haja essa aprovação, senão a gente vai dar um passo para trás gigantesco e vai ter que reavaliar essa estrutura. Mas a gente tem, assim, pelo que tem visto aí, um nível de entendimento de que o torcedor tá entendendo esse cenário, tá entendendo essa necessidade e imagina que vai dar tudo certo na terça-feira. Presidente, a gente falou nos bastidores e falou quando foi fazer o agendamento, tá gravado isso, inclusive, se teria algum tipo de restrição de perguntas, o senhor disse que não. E mais uma vez eu louvo a Deus pela tua vida, pela transparência, pelo homem de caráter que o senhor é. Alguns homens de caráter que passaram pelo Clube do Avaí, ou que eu achava que tinham caráter, ou que tinham responsabilidade, acabaram acertando, mas errando muito, e erros que nos trouxeram até aqui nessa situação. A gente também sabe
que a economia do país não está fácil, que cada dia que passa o futebol está mais caro, ninguém está alheio a isso, né, gente? O futebol está caríssimo, hoje caríssimo. E imaginar que a gente viveu o melhor dos sonhos. Quando eu conheci o senhor, 4 anos atrás, a gente estava na Série A, né? Muito difícil se manter no futebol, ainda mais nesse nível. Mas essas pessoas, pelo que a gente sabe, não foram responsabilizadas em nada. E o Avaí está aí, né? E essa conta está com o senhor, está com a atual diretoria, que realmente eu estou com muita expectativa mesmo. Eu sei que milhares de pessoas que nos assistem, que vão assistir, estão com essa expectativa. Nosso torcedor é sofrido, irmão. É uma coisa, tu sabe bem o que é isso, porque tu é o torcedor e tu continua sendo esse torcedor. E tu tem que ser racional. A maior decisão da história do Avaí agora é estar participando, tendo uma SAF. Quais são, de verdade, a garantia que nós não vamos ter mais um grande problema? Eu sei que o teu coração não é esse, eu sei que a tua intenção não é essa, eu sei que essa diretoria que é top não quer isso, mas a gente não está alheio. Cara, é a maior decisão da história. Mas eu também não quero que seja... A gente não quer ter a percepção que ou é isso ou a gente vai morrer. Mas a gente também não quer que fique pior do que está. Quais são as garantias que a gente tem hoje? O senhor, como esse cara incrível que o senhor é, né? Sendo a maior responsabilidade do clube hoje, que a torcida que está nos assistindo, que vai assistir, pode ter esse cara. O Avaí vai sair dessa e esse é o grande caminho. Uhum. Vamos lá, Jeff, em relação às gestões passadas, a gente não consegue avançar sobre as mais antigas, mas a gestão passada está respondendo processo administrativo no Conselho Deliberativo. O Avaí está entregando a documentação que está sendo solicitada pela comissão, e isso vai passar por um processamento interno que pode gerar algum tipo de penalidade. Essa é uma situação. Isso é uma característica do futebol como um todo, infelizmente, porque a legislação brasileira em relação a associações sem fins lucrativos, ela não bota o CPF do gestor em risco. Claro, para tributos coloca, mas de forma geral, pela má gestão, a incompetência ela não é crime. Então, a associação pelo seu gestor, ele não tá atingido. Isso muda radicalmente, drasticamente na SAF, porque a SAF, a legislação da SAF, ela entrega ao CPF do gestor, não ao CNPJ, ao CPF dele, a responsabilidade pelos atos, pelas dívidas, por gestão temerária, irregular e qualquer outro tipo de irregularidade que venha a ser apurada. Então esse é um primeiro ambiente, cenário em que a gente consegue perceber de que as coisas tendem a alterar. Existe contratualmente um sem número de garantias e mecanismos de controle. Eu falei aqui sobre a gente estar no Conselho Fiscal e poder atuar. Em última instância, a gente pode rescindir o contrato, desfazer o negócio e voltar à nossa realidade atual. Tudo isso é importante, é uma garantia. A gente pode e eu estou à disposição para esclarecer cada uma delas contratualmente falando. Eu tenho assembleias para fazer, reuniões com sócios, enfim, isso a gente vai continuar fazendo. Mas eu acho, na minha percepção, que a maior garantia que a gente pode ter de que esse negócio está caminhando num sentido positivo é o nível de transparência que a gente está dando para ele. A gente não está escondendo uma vírgula, a gente não está escondendo pessoas, informações, a gente está indo em tudo que é reunião, a gente está deixando que essa decisão seja tomada pelo torcedor do Avaí. Eu tenho a minha posição é favorável. O meu voto é sim, eu vou votar sim. Mas o meu voto não é o capital, o meu voto é um voto no meio de 4.000 votos. Então, a maior tranquilidade que eu posso ter de que a gente vai tomar uma decisão bem instruída é o meu compromisso de transmitir essas informações todas, quaisquer que sejam, nem que seja para o cidadão decidir que não quer a SAF. Isso não é um problema se o cara não quiser, mas ele tem que saber por que ele não quer. E se a gente souber por que a gente quer ou por que a gente não quer, eu acho que é a melhor garantia que a gente pode ter de que a gente vai tomar uma decisão bem correta. Essa decisão é complexa. Ela não é simples de tomar. Imagina, para mim, que conheço cada detalhe do contrato, imagina para o torcedor, às vezes, que não vai ter um conhecimento jurídico específico, quão difícil é a responsabilidade que envolve isso. Então, não espero que seja
tanto sim quanto não, uma decisão simples de ser tomada. Ela sempre vai ser multifatorial, e eu acho que o que vai definir o sucesso desse negócio todo é a honestidade das pessoas, a responsabilidade, o cuidado, a atenção. Eu acho que são essas as ferramentas que a gente tem para garantir que vai dar tudo certo no futuro. Eu tenho que liberar o senhor, eu tinha centenas de perguntas aqui, mas o programa é meu, né? Eu sou o líder desse programa e então eu não tenho que ficar fazendo média com ninguém e decida você aí. A minha decisão, ela tá muito clara, eu vou votar favorável, primeiro pelo que eu acredito que é a grande solução do Avaí. Eu já tinha 99,99% de certeza, independente do que o senhor falasse aqui hoje, mas eu vou. Segundo, porque eu sei que tu tá botando o teu nome no jogo. Isso não é fácil, né? Um monte de gente podia ter feito isso e tu tá sendo muito correto. A tua história com o Avaí, ela é gigantesca. A história do teu vovô ali, como a gente falou um pouquinho aqui. Então, eu tô de certeza dizendo que eu sou favorável a isso. Eu quero poder projetar e ajudar e que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, acreditando no caráter que o senhor tem, na diretoria que o senhor tem hoje, muito competente, muita gente séria a trabalhar lá, muita gente muito tempo. Eu tenho um cara que é um ídolo, é nosso ídolo, e o Avaí sabe fazer isso, os outros times de Santa Catarina não sabem fazer isso, quer tratar um ídolo como a gente trata o Marquinho, já de gestões passadas, ficou na tua gestão, que é o Marquinhos Santos, e poder ver o Avaí sorrindo de verdade é o meu coração, é o meu desejo. E não estou fazendo média com ninguém não, quem quiser fazer o contrário, depois fica com as consequências. Mas o programa é meu e eu decido o que eu quero fazer, eu estou decidindo que eu sou favorável e quero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós, para a gente finalizar, quais são os próximos passos, né? Teve uma votação e emendasse com isso. Qual foi o maior fake news que apareceu para ti ou que alguém te disse que falaram sobre esse negócio de SAF? Já visto que tu falasse, é muito relevante. Eu, acima de tudo, eu tenho um nome a zelar, uma família, uma história, a memória do meu avô, que ajudou a construir um pedacinho do Avaí, como eu estou fazendo agora e tantos de nós todos os dias fazemos. Então, em última instância, eu tenho uma preocupação muito grande com o clube. É um clube que eu amo. Eu amo o Avaí Futebol Clube, eu dou a minha vida pelo clube, eu tenho dado a minha vida pelo clube. E então, assim, tem um nível de responsabilidade muito grande, que não estou brincando não, com nada disso, muito pelo contrário. A pergunta foi... Os próximos passos, né? Teve uma primeira votação. E a maior fake news. Os próximos passos e a maior fake news. Rapidamente, um abraço para Marquinhos Santos, que também contribui, tem ajudado e sido muito importante na gestão do grupo ali. Às vezes as pessoas também acabam criticando ele muito sem saber o trabalho que ele desenvolve ali dentro, que é muito importante. Quais são os próximos passos? A gente tem no dia 14 a Assembleia Geral de Sócios. Ali a gente vai tomar essa decisão definitiva, um contrato que já foi aprovado no Conselho Deliberativo. A partir daí inicia 60 dias de diligências contratuais e na prática já começa uma transição do futebol. É uma questão documental bastante burocrática, que ela pode demorar um pouquinho, mas tomada a decisão no dia 14, a gente já pode dizer que o trabalho já começa essa transição toda na prática. A fake news em relação à SAF, além dessas tradicionais aí, do vamos vender a ressacada e até o troféu, se o cidadão perguntou isso, é porque alguém falou para ele que a SAF ia pegar o troféu e sair correndo, né? Como se isso fizesse alguma lógica. Mas eu acho que, infelizmente, nosso ambiente político muito exacerbado, ele costuma direcionar fake news mais à minha pessoa do que ao negócio em si, até porque o negócio em si tem pouca coisa para ser falada, as pessoas têm procurado achar problema e não estão achando, então a coisa se dirige para mim. Exato. A recente mais interessante que eu ouvi é de que eu estava na Copa, essa eu gostei, apesar de eu ter recebido o convite, eu não fui para a Copa, eu fui para Avaí, em Londrina, que é muito melhor do que ver seleção brasileira em Nova York, e coincidentemente na mesma semana alguém falou que eu estava na Itália. E apareceu uma foto minha na Itália de IA e eu falei, mas eu tava na Copa, né? Como é que eu tô na Itália? E no fim eu tava em Londrina. Mas essa pergunta foi relevante, ela descontrai um pouco, mas o torcedor tem que tomar muito cuidado com fake news, com desinformação. E ela às vezes acontece até na imprensa mais tradicional e o torcedor precisa tomar esse cuidado, porque a decisão é séria, não é brincadeira, gente. É muito sério isso. Então, se informar, buscar informação concreta num canal mais confiável, sério, responsável, acho que é um
É um caminho essencial para a gente tomar a melhor decisão. E essa da ressacada, que você falou de vender ressacada, o povo fala toda hora por causa da proposta que a Cactus fez no outro lado da ponte lá. Do outro lado, porque do outro lado envolvia o imobiliário. Envolvia imobiliário. E no Avaí não envolve o imobiliário em absolutamente nenhuma hipótese. Eu preciso encerrar o programa por causa dos horários do presidente. Eu espero que você que assistiu o nosso programa ou que vai assistir em algum momento tenha consciência de tudo aquilo que a gente passou, agradecer ao presidente, agradecer ao meu grau, né, ao Jefinho. É um dos maiores orgulhos que eu tenho transformar o meu filho em havaiano. Isso é muito massa, é muito emocionante. Hoje ele está aqui comigo. E tem uma coisa que é muito legal. Eu fui para a Copa agora, acabei de vir de lá, assisti 3 jogos e desfilei com a camisa do Avaí lá, aquela camisa amarela que a gente tem, alusiva, né? E, cara, a quantidade de gente. Encontrei de Floripa, tal, de outros lugares. Então, Wagner Love. O Wagner Love, assisti lá na área VIP lá. Cara, o Avaí é muito amado, cara, muito querido. Eu não sei se tu tem dimensão. Tu tivesse um pouquinho, talvez pelo vovô lá, tal. Tu tem dimensão, cara, o que é hoje ser o presidente do clube que tu mais ama, do time que a gente ama. Tu mexe com milhares e milhares de paixão, presidente. Até assumir, eu tinha uma dimensão, né? Eu tinha noção. Mas até assumir, depois que eu assumi, eu fui perceber como o Avaí é gigantesco em todo lugar do mundo. É assustador até o tamanho que tem essa instituição, e eu tenho um orgulho tremendo de poder defender, assim como tu te emocionasse agora falando do teu filho. Eu tenho o meu filho que eu levo também para ressacada. Ele também olha para mim e fala: pai, quando eu crescer eu quero ser presidente. E ele não fala isso porque ele quer mandar no clube, ele fala isso porque ele quer me ajudar, porque ele tá vendo a necessidade de participar. Isso emociona mesmo. Eu vejo meu pai muito envolvido, enfim, meu irmão, meus primos. Então, a dimensão do Avaí, ela realmente é assustadora e impressionante. Eu tenho um orgulho tremendo de poder contribuir com um pedacinho da história do clube. Tuas considerações finais pra gente encerrar? É isso aí, obrigado. Não somos dessas coisas não, mano. O negócio é só... É um comunicador nato, né? Não, o negócio é só resenha e... Não sou... Isso aí, obrigado. Presidente, eu vou pedir para o senhor encerrar o programa de hoje. Eu queria te pedir rapidamente algumas coisas. A primeira delas, assim que tivermos a decisão, eu tenho certeza que o torcedor tem a legitimidade de decidir pelo sim ou pelo não, né? E eu tenho certeza que nós vamos aprovar isso aí na próxima semana, no dia 14. Estaremos lá. Eu queria que o senhor pudesse... tá de volta conosco aqui assim que for a decisão, se Deus quiser, aprovada, para a gente falar dos próximos passos, falar mais de detalhes. E queria te pedir uma coisa a mais, uma mensagem para o nosso torcedor. Hoje o senhor é a maior autoridade do clube hoje. Dá para sonhar ainda com o acesso? Eu sei que é difícil, a gente tem que ser realista. Eu gosto muito quando o senhor fala, né? A gente tem a paixão, mas também tem que ser racional. 2016 era difícil também. Era difícil. E obrigado, cara. Obrigado por ser esse cara que tu tá sendo, esse profissional que tu tá sendo. A gente não é amigo, pelo contrário, a gente é colega, simpatizante. E o senhor aceitou o nosso desafio de estar aqui e responder todas as perguntas. Obrigado e que Deus continue te iluminando, ao senhor, ao vice-presidente, à diretoria, ao nosso time. A gente acredita no nosso time, que fique claro isso. Tem altos e baixos, tecnicamente. A nossa comissão técnica, que na minha opinião teria que ter sido trocada, uma opinião, mas eu respeito a decisão, tá claras as informações, a gente continua acreditando no nosso treinador, nosso time, cara, e bola pra frente que o maior de Santa Catarina merece estar num nível muito acima. Obrigado a cada um de vocês, esse é o Café com Líderes toda semana, o presidente volta aqui, se Deus quiser, e o senhor encerra falando nessa câmera aqui para os nossos milhares de apaixonados, o que o senhor quiser falar. Muito obrigado pela honra. Falo, obrigado Jefinho, obrigado Jeff, prazer poder estar aqui conversando com vocês. Eu estou à disposição para a gente voltar aqui, independente do assunto do momento, estou sempre à disposição. Eu acho que respondendo a pergunta e tentando transmitir o que é possível, no Avaí tudo é possível, a gente já viu isso acontecer outras vezes, o futebol de forma geral ele permite isso, mas só tem uma forma disso acontecer. Não é com SAF ou sem SAF, com ou sem reforço, com ou sem janela. A única forma que tem de o Avaí conseguir atingir os seus objetivos, mesmo de acesso à Série A, é com a sua torcida. É com a torcida no estádio,
torcida acreditando, essa palavra que tu usasse agora, e eu assino embaixo. A gente precisa acreditar no nosso time, acreditar na história do Avaí, no peso da camisa, da nação gigantesca que está por trás desse clube. Se a gente acreditar, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente consegue o que a gente quiser. A gente só precisa ter esse voto de confiança, não é numa gestão específica, é acreditar na instituição, acreditar no clube, ir para o estádio, apoiar o time, viajar junto quando puder. Eu acho que esse é o caminho e dessa forma eu acho que é possível sim, sempre é possível. Senhoras e senhores, programa Café com Líderes, Havaiano Mil Grau, Jeff Melo, com a honra de receber o presidente Bernardo Pesce. Fiquem ligados nos próximos programas. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tamo junto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui é o maior de Santa Catarina, porra!